Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões e hoje eu trouxe para vocês uma refutação completa ao resumo da convenção realizada em fevereiro de 1936 na Congregação Cristã no Brasil. Essa reunião, essa convenção, ela foi realizada em fevereiro ou março de 1936, presidida por Luiz Franciscon, Luiz Pedroso, Reinaldo Ribeiro e Francisco de Ângelo. Então, vamos aqui para o primeiro ponto, uma heresia grave que eles cometeram ali, e eu vou mostrar para vocês o tanto de heresia que tem nessa convenção de 1936. Prepara a pipoca que vocês vão ouvir muitas heresias. Primeira heresia grave: a atualização da revelação e a supressão da palavra. Lembrando que nós vamos cruzar todos esses ensinamentos dessa convenção com a Bíblia. E nós vamos provar para vocês que lá em 1936 já tinha uma semente do diabo no meio dos anciães. E eles produziram diversas heresias naquele ano. Então, vamos lá. Olha só o trecho que consta nesta convenção. Abre aspas. Naturalmente, existem ensinamentos que não se acomodam mais com a época atual, pois o Senhor determinou que fossem feitos para aquela ocasião e assim foram agora suprimidos. Fecha aspas. Ou seja, o Deus onisciente, melhor, o Deus imutável da Congregação Cristã no Brasil, ele muda conforme o tempo. Eles cantam um hino dizendo que Deus é imutável, que Deus não muda, ele é sem sombra de variação, mas o tópico de ensinamento ali já consta dessa forma que muda conforme o tempo. Então essa é uma heresia mais fundamental e perigosa de todo o documento. Por quê? Porque ela estabelece um princípio hermenêutico que coloca a autoridade da liderança humana acima da palavra de Deus. Preste atenção aqui, ó. Se a Convenção de 1936 foi revelada por Deus e guiada pelo Espírito Santo, como afirma o prefácio da Convenção, então seus ensinamentos são eternos e imutáveis, pois Deus não muda. Está escrito aqui, ó, Malaquias capítulo 3, verso 6 e Tiago capítulo 1, 17. Se os ensinamentos, abre aspas, não se acomodam mais com a época atual, fecha aspas, isso prova que eles não eram de Deus, mas sim produtos culturais e temporais daquela época. A verdade de Deus transcende o tempo e a cultura. Então, ao suprimir partes da revelação anterior, a liderança da Congregação Cristã no Brasil atual se coloca como tendo mais autoridade e discernimento do que o próprio Luiz Franciscon e os servos que tinham a revelação. Então isso cria um precedente perigoso, onde a palavra de Deus e a suposta revelação ficam reféns da interpretação e dos interesses de um grupo humano. Inclusive, normalmente, eles mudam os tópicos e ensinamentos quando eles percebem que os fiéis estão abandonando a congregação, está tendo êxodo, ou quando as coletas elas diminuem bruscamente. Aí sim eles têm que mudar tópico de ensinamento para trazer novamente os fiéis ou fazerem pessoas se batizarem. Nós temos uma contradição com as escrituras, tá? Mateus capítulo 24, verso 35, Marcos capítulo 13, 31 e Lucas capítulo 21, 33. Está escrito assim, abre aspas, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, fecha aspas. Então a palavra de Deus ela é eterna, não pode ser suprimida ou atualizada por conveniência humana. Apocalipse capítulo 22, verso 18 também está escrito aqui na Bíblia. A advertência severa contra adicionar ou tirar algo da palavra profética se aplica a qualquer um que ousa mexer na revelação divina que está escrito aqui na Bíblia.
Não há revelação que sai da boca deles. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abre aspas. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Não há necessidade de suprimir partes, pois todas são úteis. Ok? Então, olha a heresia que esses homens criaram em 1936. Eles disseram a seguinte frase, abre aspas. Naturalmente existem ensinamentos que não se acomodam mais com a época atual, pois o Senhor determinou que fossem feitos para aquela ocasião e assim foram agora suprimidos, ou seja, retirados, fecha aspas. Aí nós temos uma contradição com Mateus capítulo 5, 18. Está escrito em Mateus 5, 18. Abre aspas. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Fecha aspas. Ou seja, Deus não suprime partes da sua revelação. Ela permanece intacta até o fim. Mateus capítulo 24, 35. Abre aspas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é eterna e imutável. Judas capítulo 1, 3. Abre aspas. Batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fecha aspas. A fé foi entregue de uma vez por todas. Não há uma nova edição ou atualização. Mas os anciães, eles acham por melhor suprimir um tópico de ensinamento, colocar um outro para poder atualizar a sua fé. 2 João capítulo 1, 19. Melhor, 2 João capítulo 1, verso 9. Abre aspas. Todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Fecha aspas. Então, suprimir ensinamentos é prevaricar e não permanecer na doutrina. Aí, preste atenção aqui na segunda heresia. Olha só, a negação da natureza pecaminosa e da necessidade de arrependimento. Lá em 1936, eles já cometiam essa heresia. Olha só, o trecho. O trecho da Tentações e Fracos da Fé. Olha o que está escrito na Convenção de 1936. Abre aspas. A tentação não é um pecado, é a manifestação clara do poder do maligno do qual fomos libertos. Fecha aspas. Vamos lá. Embora a afirmação de que a tentação em si não é pecado seja tecnicamente correta, Hebreus capítulo 4, verso 15, esse ensinamento de 1936 da Convenção a utiliza para criar uma doutrina perigosa de que o crente já está liberto do poder do maligno de forma absoluta, minimizando a batalha espiritual contínua e a necessidade de vigilância constante. A frase que o ancião disse, abre aspas, do qual fomos libertos, fecha aspas, inclusive eles dizem que eles não têm mais pecados, por exemplo, os anciães, a irmandade, eles são ensinados que aquele povo ali é o povo de Deus que não tem pecado nenhum. Por isso que quando uma pessoa ali adultera, fornica, enfim, comete um pecado, o ancião tira a liberdade dessa pessoa. Por quê? Porque no meio deles não pode ter pecador. Tá? Então, continuando. No passado, usada de forma absoluta, nega a luta diária contra a carne e o diabo. Então a Bíblia, olha onde está a contradição desse ensinamento. A Bíblia ensina que, embora libertos da penalidade do pecado, os crentes ainda vivem em corpos sujeitos à presença e ao poder do pecado. Romanos capítulo 7, 14 e 25. Ou seja, diante de Deus você não tem mais pecado. Por quê? Porque a sua dívida foi quitada diante de Deus. Ok? Agora com a consciência limpa e lavada pela palavra, ou seja, agora você dando crédito ao evangelho que diz que você não tem mais dívida diante de Deus, agora sim você tem acesso a Deus. Mas diante dos homens, você tem pecado. Então, constantemente você tem que pedir perdão, você tem que voltar atrás, você tem que melhorar sua conduta. Então, diante dos homens, você sempre vai ter pecados. Tá certo? Então, aos crentes é ordenado que vigiem e orem para que não
não caiam em tentação. Mateus capítulo 26, 41. Ou seja, aos crentes é ensinado que vocês vigiem e orem. Ou seja, vão lá e falam. Orar não é você dobrar o joelho e ficar clamando. Não, orar é você ir lá e falar, porque é a oratória. Ou seja, é você ir lá diante da pessoa que você cometeu tal pecado e pedir perdão. Antes de você entregar sua oferta, você tem que se reconciliar. Tá certo? Então, o que seria desnecessário se já estivessem plenamente libertos do seu poder? Então, a convenção, o texto da convenção, ela cria uma teologia de vitória fácil, que leva à presunção, à falta de vigilância, exatamente o oposto do que as escrituras ensinam. E aí nós temos outra contradição com outros trechos bíblicos. Mateus capítulo 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o comando é para vigiar, não para descansar numa libertação passada. E o ancião, ele prega ali no culto que aquelas pessoas ali, não, aquelas pessoas elas são santas e elas não são pecadoras, né? Elas cometem falhas. Romanos capítulo 7, 18, 19 e 23, abre aspas. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei do meu entendimento. Fecha aspas. Então, Paulo, nesse trecho, ele descreve uma luta interna contínua, não da libertação completa. Entende? Então, Paulo, ele descreve que a pessoa, a carne dela vive em pecado, nesse corpo literal. Mas a consciência dela está limpa diante de Deus. Mas a carne dela constantemente está em pecado e ela precisa constantemente estar pedindo perdão, se reconciliando com as pessoas, tentando voltar atrás, melhorar sua conduta e assim por diante. Então é uma briga constante. Mas a consciência diante de Deus, ela está limpa. Tá certo? Então é uma briga constante. 1 Coríntios 10, 12. Abre aspas. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Fecha aspas. É a advertência contra a presunção de já ter vencido, que o ancião ensinou aí em 1936. Tá certo? E quando se fala não caia, aí é exatamente na questão de você para com o teu próximo, porque Paulo e Jesus ensinaram constantemente que assim como, por exemplo, Paulo falou, assim como Cristo se entregou pela igreja, se entregue para com o seu próximo. E ele dá vários exemplos para o marido, para a esposa, para se entregar uns pelos outros, dar a sua vida, levar a carga um dos outros, tá certo? 1 Pedro capítulo 5, 8, está escrito, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão buscando quem possa tragar. Fecha aspas. A ameaça é contínua e presente. Tiago capítulo 1, 14 e 15. Abre aspas. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Fecha aspas. A tentação não é pecado, mas o processo de ser atraído e engodado é interno e perigoso. Paulo, ele nas suas cartas, ele já deixa claro que cair no pecado é você cumprir doutrina para ser salvo. Porque diante de Deus você já não tem dívida mais nenhuma. Mas se você cumpre doutrinas, leis, regras, para conseguir salvação sendo que você já é salvo, Paulo chama isso de prostituição e adultério religioso. Tá certo? Então, vamos para mais uma heresia que foi citado aí nessa reunião de 1936, na convenção. Olha só, um sensacionalismo adicional, o batismo do Espírito Santo como evidência. Olha o trecho que os anciãos colocaram nesta reunião. Abre aspas. Quando o fiel receber a virtude do Espírito Santo, não deverá dizer, abre aspas, fui batizado, fecha aspas. Porém, esperará até que o Espírito Santo se manifeste falando em novas línguas, de acordo com a palavra do Senhor. Fecha aspas. Isso aqui é uma heresia.
Porque o batismo, o selo com o Espírito Santo, é você crer no Evangelho. É ser selado com o Evangelho, é você crer no que Jesus ele fez na cruz. A obra redentora, o sacrifício de Jesus. Entende? Quando você dá crédito à obra redentora, você é selado com o Espírito Santo. Aqui, ele já está dizendo que ser selado com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. Essa doutrina é uma doutrina que adiciona uma condição extra para a salvação, ou para a garantia da mesma. Então, eles adicionaram uma condição extra para a salvação e para a garantia da mesma. O que é uma heresia grave contra a doutrina da justificação pela fé. Presta atenção aqui, juntos. Vamos pegar mais uma heresia aqui, ó. O texto da convenção, ele cria uma experiência pós-conversão, obrigatória, para que alguém possa dizer, abre aspas, dizer que foi batizado com o Espírito Santo, fecha aspas. Isso gera ansiedade e dúvida nos crentes, fazendo com que busquem uma experiência em vez de descansar na obra consumada de Cristo. A teologia aplicada ali na Convenção de 1936 é inconsistente. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo habita em todo crente, Romanos capítulo 8, 9, então todo crente é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. A experiência de, abre aspas, falar em novas línguas, fecha aspas, é um dos dons do Espírito, não a evidência universal do seu batismo. Então isso aqui é uma mentira que eles criaram. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Abre aspas. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui já é uma afirmação de Paulo. A salvação é condicionada à fé, não a uma experiência subsequente, falar em línguas estranhas, como os anciãos ensinaram aí. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Abre aspas. Em quem também vós estáis. Em quem? Em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Crido em quem? No evangelho da vossa salvação. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito é dado no momento da fé, não é falar em línguas. Os anciãos mentiram para vocês por mais de 100 anos. 1 Coríntios 12, 11 ao 30. Está escrito assim. Os dons, incluindo de línguas, são dados, abre aspas, como quer o Espírito. E o apóstolo Paulo pergunta retoricamente, abre aspas, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? No verso 30. A resposta implícita é não. Portanto, exigir que todos falem línguas é antibíblico. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Inclusive, na congregação cristã no Brasil, para o ancião, para ele ser ancião, ele precisa falar em línguas. É uma regra. Para ele ser colocado, ordenado ancião, ele precisa falar em línguas estranhas. Muitos cooperadores deixaram de ser ancião porque não mentiram, simplesmente não falaram em línguas. Então, olha só, o batismo do Espírito Santo. Olha o que os anciãos falaram em 1936 na convenção, abre aspas. Quando o fiel receber a virtude do Espírito Santo, não deverá dizer, fui batizado. A virtude, ficar tremendo e tal. E não está falando em línguas, mas ele está tremendo, suando frio e tal, está chorando. Isso aí é virtude. Eles dizem que é isso. Porém, esperará até que o Espírito Santo se manifeste falando em novas línguas. Então, não é para você falar que você foi selado, você tendo virtude. É só quando você fala em línguas. Eles chamam de batismo do Espírito Santo. Tá na página número 7 da convenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 4, olha o que está escrito. Este é um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Não uma norma doutrinária para todos os crentes de todas as épocas. Mas olha o que está escrito lá. Atos dos Apóstolos 10, 44, 48. A manifestação de línguas em Cornélio foi um sinal para os judeus de que os gentios também haviam sido aceitos.
não foi um padrão para todos os batismos posteriores. Atos dos Apóstolos 19, 1, 6. Paulo impõe as mãos sobre os discípulos em Éfeso. Eles recebem o Espírito e falam em línguas. Isso é descrito, não prescrito como uma nova norma universal. 1 Coríntios 12, 13, está escrito assim, abre aspas, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Fecha aspas. Então, o batismo no Espírito é a operação que nos insere no corpo de Cristo. E é uma realidade para todos os crentes, independentemente de terem ou não experiência de falar em línguas. Romanos capítulo 8, 9. Olha o que está escrito em Romanos. Abre aspas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. Então a presença do Espírito é a marca do crente. Exigir línguas como prova é dizer que muitos crentes não têm o Espírito. E o que é ter o Espírito? É você crer na obra do sacrifício de Jesus. Crer no Evangelho. Crer que o escrito de dívida foi cancelado. Colossenses 2,14. Crer que a salvação não depende em nada de você, nem da sua obra e nem da sua fé. Depende da obra e da fé de Cristo. O que Cristo fez pela humanidade deu a salvação. Romanos capítulo 5, 12. Por um homem entrou o pecado, e por ele todos foram instituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5, 17 ao 21. Está escrito que por outro saiu o pecado do mundo, e foi por intermédio de Jesus Cristo. Tá simples. Fomos ressuscitados, abençoados com toda sorte de bênçãos. Isso está escrito lá. Isso é o selo da promessa quando você crê nisso. Tá certo? Vamos lá. Heresia número 3, contida ali nessa carta da Convenção de 1936. Legalismo e tradições humanas que anulam o Evangelho. Preste atenção aqui, ó. Diversos trechos da Convenção impõem regras e tradições que não se encontram nas Escrituras e que servem para criar uma identidade de grupo, ou seja, uma seita, em vez de promover a liberdade em Cristo. Vamos observar aqui alguns trechos. Preste atenção aqui nesses trechos. Abre aspas. O povo de Deus, que é o povo da CCB, não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios. Ou seja, isso aqui faz parte de um isolamento sectário. É colocar o CCBano dentro de uma bolha, atrás das grades. Você não pode sair daqui. Você não pode ler outras coisas. Certo? Outro trecho, abre aspas. O fiel deve abster-se de compartilhar em banquetes matrimoniais ou outros que possam contaminar. Fecha aspas. Aqui há uma proibição de participar de celebrações familiares. Outra proibição, abre aspas. Não se deve levar o corpo nas casas de orações, pois isso tornar-se-ia um hábito e imitação de costumes mundanos. Fecha aspas. Ou seja, isso aqui é uma proibição de velório na igreja. Sendo que os anciães, da pandemia para cá, os anciães mais antigos, eles são velados na igreja do Brás. Poxa, Michel, mas é no estacionamento. Não, é o mesmo endereço da igreja. O estacionamento faz parte do endereço da igreja. Por que o ancião pode e o fiel não pode? Outra proibição, abre aspas, nossos livros de hinos são organizados e confeccionados para uso exclusivo da congregação cristã no Brasil. Não são vendáveis a estranhos à fé. Fecha aspas. Então, isso aqui é uma proibição, ou seja, uma criação de cultura fechada. Tá certo? Então, isso é sinal de seita, sectário. Ok? Inclusive, na congregação cristã no Brasil, não se pode estudar a Bíblia, mas se pode estudar os hinos e o inário. Inclusive, eles dizem que o inário é a própria Bíblia cantada. Eles dizem. E muitos, quer dizer, a grande maioria da congregação trocam a Bíblia, trocam aqui o que está escrito na Bíblia, trocam pelo inário. Na Bíblia, Jesus nunca falou que ele era um chefe de exército, por exemplo,
que vivia por trás das trincheiras com armas. Mas aqui tem no inário hinos que falam que Jesus está atrás de uma trincheira e está numa guerra com armas. Tá certo? Então, olha a contradição. Então, essas regras aqui dessa convenção criam um evangelho centrado no que se deixa de fazer, que é a abstinência, em vez do que Cristo já fez. Então, eles colocam regras para colocar uma abstinência no povo. Só que em nenhum momento desta convenção eles falaram daquilo que Cristo fez para com a humanidade, para com os homens. O esforço de Cristo, a obra redentora dele. Então a salvação e a santificação são reduzidas a um catálogo de proibições, o que é o cerne do legalismo. Isso coloca o fardo da salvação sobre os membros dos fiéis, os ombros dos fiéis, em vez de sobre os ombros de Cristo. O fardo tem que ser colocado no ombro dele, não no nosso. Tá certo? Colossenses capítulo 2, 20 e 23. Abre aspas. Se, pois, morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivessem no mundo? Coisas que todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo condena veementemente esse tipo de legalismo. Quando Paulo fala do vivesseis do mundo, ele não está falando de pessoas que vivem aí, enfim, na vida secular. Não, ele está falando do mundo, no legalismo. Tá? Gálatas capítulo 5, 1, abre aspas. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, debaixo de doutrinas e leis que estão dentro das religiões das igrejas. Romanos capítulo 14, verso 1 ao 4 e Romanos capítulo 14, verso 13 ao 17, está escrito: a liberdade cristã é um princípio fundamental. O texto bíblico, o texto de Romanos 14 e 14, 13, 17, o texto aqui, que eu coloquei aqui para vocês, adverte contra julgar os outros por causa de comida, bebida, os dias santos, que são questões secundárias. Paulo, ele é contra exatamente isso. Não é para você julgar o teu irmão porque aquilo que ele está comendo, aquilo que ele está bebendo, ou o dia santo. Não é para julgar. Tá? Então, a congregação ela transforma essas questões secundárias em regras primárias de comunhão. E isso aqui é legalismo. Tá? Outro ponto interessante aqui, ó. Proibição de frequentar outros cultos e ler outras literaturas. Isso está descrito aqui na página número 7 da convenção. Leituras estranhas. Abre aspas. O povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios. Nas Sagradas Escrituras existe tudo o que se precisa, individual e coletivamente. Fecha aspas. Mas os anciães, eles não acreditam fielmente naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, tanto que eles dizem nos pontos de doutrina que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus, porque eles dizem que também na Bíblia tem a palavra do diabo ali, tá certo? Então esse tópico de ensinamento que eles fizeram nessa reunião aqui foi um tópico mentiroso. Esse trecho ele cria uma cultura de isolamento, proibindo os membros de terem contato com outras tradições cristãs. A conclusão nas Sagradas Escrituras existe tudo o que se precisa é usada para justificar o isolamento. Mas a Bíblia não proíbe o estudo do que outros pensam. Atos dos Apóstolos capítulo 17, 28 e Tito capítulo 1, 12. Olha só, em Colossenses capítulo 2, 20 e 23 está escrito assim, ó: se, pois, morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças. Então o rudimento do mundo, para Paulo, não é a vida secular, não. O rudimento do mundo é doutrinas religiosas. Isso para Paulo é rudimento do mundo. Então,
Continuando. Se, pois, morresse com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, coisas que todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tá vendo? Que aí o contexto muda quando você entende que o rudimento do mundo não é a vida secular, e sim são ordenanças, leis, regras e doutrinas de religiões. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos outro problema aqui, ó. A proibição de participar de banquetes matrimoniais. Olha o que está escrito na Convenção de 36. Abre aspas. O fiel deve abster-se de compartilhar em banquetes matrimoniais ou outros que possam contaminar, transgredindo a eterna verdade de Deus. Aí eles colocam Atos dos Apóstolos 15, 29. Nós temos um problema, uma contradição aí, ó. Esse trecho proíbe os fiéis de participarem de celebrações familiares como casamentos. A citação de Atos, capítulo 15, 29, que diz abster-se de carnes sacrificadas a ídolos, sangue, etc., é distorcida pelos anciães para justificar uma proibição que não está no texto bíblico. Não está. Certo? Então Jesus participou de banquetes e foi chamado de amigo dos publicanos e pecadores. Mateus capítulo 11, 19, Lucas capítulo 7, 34. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. João capítulo 2, 1, 11. Aí, olha só. E esse ensinamento dos anciães contradiz Gálatas capítulo 5, 1. Olha o que está escrito. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, debaixo das doutrinas e regras e leis. Criadas por quem? Por homens, como anciães da congregação. A proibição de velórios nas casas de orações, como eu já li aqui para vocês, o serviço a ser feito em funerais deve ser julgado de acordo com o momento. Todavia, não se deve levar o corpo nas casas de orações, pois isso torna-se um hábito de imitação e de costumes mundanos, que não se fundamentam na fé apostólica e na palavra de Deus. Fecha aspas. Nós temos uma contradição aqui. Olha a contradição. Esse trecho lhe proíbe a realização de velórios nas casas de orações, santas casas de orações da CCB, com o argumento de que seria imitação de costumes mundanos. Só que a Bíblia não proíbe isso. Olha só, a igreja primitiva cuidava dos mortos como parte do corpo. Atos dos Apóstolos 5, verso 1 ao 10. Atos dos Apóstolos 8, verso 2. O princípio de, abre aspas, chorar com os que choram, Romanos capítulo 12, 15, incentiva o consolo às famílias enlutadas. Prover um espaço para o luto é um ato de amor e compaixão, não uma imitação de costumes mundanos. Olha só, Romanos capítulo 14, 1, 4. Romanos capítulo 14, 14, verso 13 e 17, Paulo adverte contra julgar os outros por causa de questões secundárias e ensina a liberdade cristã. Então os anciães, nesse momento, eles estão julgando as pessoas, certo? Estão, enfim, julgando pessoas ali. Outro ponto aqui interessante. Na página número 8 desta reunião da convenção está escrito assim: nossos livros de hinos são organizados e confeccionados para uso exclusivo da congregação cristã no Brasil. Não são vendáveis a estranhos à fé. Fecha aspas. Então esse trecho ele restringe o uso de hinários apenas aos membros da CCB, proibindo a venda a estranhos à fé, ou seja, quem não é batizado na CCB. A Bíblia, ela ensina que a luz deve ser visível para os que estão fora, Mateus capítulo 5, 16. E que o povo de Deus deve anunciar as virtudes de Deus, 1 Pedro 2, 9. Então, restringir o acesso aos hinários contradiz o espírito de missão e abertura. A música e os hinos são ferramentas de evangelismo, não propriedade exclusiva de um grupo. Mas os anciães dizem que foram revelados pelo Espírito Santo os hinos da congregação. Ou seja, não bastou Jesus ter vindo ao mundo, se revelado e ter sido pendurado na cruz, e o próprio Jesus falou que o Espírito Santo faria você lembrar das palavras que ele havia dito. Então, para a congregação não bastou nada disso.
Porque os anciães continuaram tendo revelações futuras, e aí eles fizeram um inário, onde este inário eles cobram um valor por este inário, e ainda, neste inário, existem pessoas que ganham royalties em cima disso aqui, porque tem direitos autorais. Tá certo? Então, em Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23, condena os preceitos e doutrinas dos homens que criam divisões e exclusivismos. Aí nós temos a eclesiologia distorcida e centralizada. Olha o que os anciães falaram nesse trecho. Abre aspas. Nas congregações onde o Senhor ainda não tenha manifestado nenhum dom para a edificação, a ele deve ser chamado para que levante alguém. Fecha aspas. Então, esse trecho aqui, ele estabelece uma estrutura de poder onde os anciães e cooperadores detêm autoridade quase incontestável. É exatamente isso. Olha o que eles falam. Eu vou ler novamente. Nas congregações onde o Senhor ainda não tenha manifestado nenhum dom para a edificação, a ele deve ser clamado para que levante alguém. Fecha aspas. É clamado, né? Eu errei. Então, o texto aqui ele enfatiza a liderança de irmãos reconhecidamente aprovados e a necessidade de cartas de apresentação, criando uma hierarquia e um sistema de controle sobre os movimentos dos membros. A estrutura de cargos, que é presidente, vice-presidente, etc., e a menção aos nossos estatutos, né, que eles dizem lá na convenção, mostra uma institucionalização que contradiz a ideia do corpo orgânico governado diretamente pelo Espírito Santo. A frase que proíbe tomar o lugar do Espírito Santo, que eles colocaram aí na convenção, é usada como justificativa para manter o status de que o ministério, mas na prática, o status do ministério, mas na prática o próprio texto estabelece uma autoridade humana rígida. Autoridade dos anciães. Quer ver? Em Mateus capítulo 23, verso 8 ao 12, está escrito assim: Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi. Por quê? Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então Jesus ele condena a busca por títulos e posições de honra que criam distinções entre os irmãos. Atos dos Apóstolos 15, 22 a 29. A igreja primitiva agia em concílio, com a participação dos apóstolos, ancião e toda a igreja, não por decreto de uma cúpula administrativa. 1 Pedro 5, 2, 3. Abre aspas. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Fecha aspas. Então a liderança é de serviço e exemplo, não de domínio. Entendeu? Então, outra heresia grave aqui nessa convenção de 1936. Existe uma visão distorcida sobre os dons e manifestações espirituais. Olha só. Olha o que está escrito na convenção. É necessário muito cuidado, pois no geral somos aprovados com essas imitações satânicas. Olha o que eles dizem. É necessário muito cuidado, pois no geral somos provados com essas imitações satânicas. Então ele já coloca ali um pensamento no povo de ficar um olhando para o outro e falando, olha, eu falo em línguas, você fala uma língua satânica. Então, nesse momento, o ancião ele cria uma cultura de suspeita e medo em relação às manifestações espirituais genuínas. Ao afirmar que, no geral, somos provados como imitações satânicas, o texto da convenção joga uma sombra de dúvida sobre toda a manifestação do Espírito, gerando um ambiente de paralisia e desconfiança. A solução apresentada não é um princípio bíblico claro de discernimento, mas um esforço do controle humano sobre as manifestações, insinuando que os líderes são os guardiões da verdadeira manifestação. É isso que eles fazem, é o controle até da manifestação. E aí eles fazem insinuações. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 22. Abre aspas. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem.
O mandamento bíblico é para não apagar o espírito e examinar tudo. Não criar um ambiente de medo generalizado. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 ao 33. A orientação para a profecia e manifestações na igreja é de ordem e decência, não de supressão ou medo. O espírito do profeta está sujeito ao profeta e Deus não é autor de confusão. Tá certo? Então, gente, eu trouxe para vocês aqui esses trechos, tá? Se vocês querem que eu continue falando sobre tópicos de ensinamentos, falando sobre as doutrinas da congregação cristã no Brasil, as circulares, os tópicos, desde lá de trás, 1936, 1948, e eu trazendo tópico por tópico para vocês, um estudo nesse sentido aqui, para mostrar para vocês o tanto de heresia que existe nas circulares, nos tópicos de ensinamentos e na doutrina da congregação cristã no Brasil. Deixa nos comentários aqui se vocês gostaram desse vídeo e se vocês querem que eu continue falando sobre a história da congregação cristã no Brasil e o tanto de heresia que eles trazem desde lá do seu surgimento com Luiz Franciscon. Eu conto com vocês nos comentários, certo? Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!